Meu amigo Elias Ferreira, esse vídeo eu vou fazer para responder a sua dúvida se vale a pena ou não investir no Banco Basa, que é o Banco da Amazônia, e o Banco ABC, né? Elias, membro da nossa comunidade aqui no YouTube, comunidade Quintas Pratas, e tá com essa dúvida. Então, eu trouxe um estudo aqui, eu vou pegar os principais bancos que a gente tem à disposição hoje para investir, vou fazer uma comparação, vou falar um pouco de estratégia também, quantos bancos você deve ter em carteira, se vale a pena ter o Basa ou o ABC, na minha opinião aqui. Então vamos lá, vai dar uma aula bem completa aqui para que você tenha um ponto de partida legal, bem fundamentado aí para decidir qual ativo colocar na carteira. Então, a primeira coisa que eu gosto de levar em consideração é assim, a gente tem que partir da estratégia, né? Então nós vamos montar uma carteira sempre baseada em diversificação. E você vai definir ali, de acordo com o seu perfil, se você vai ter ações, fundos imobiliários, renda fixa, qual o peso que você vai ter em cada classe. Então vamos imaginar que você decidiu aí, você vai ter 30% em fundos imobiliários, você vai ter 30% em ações, deu 60%, e vamos botar 40% em renda fixa. Um exemplo aqui. Agora, dentro dessa fatia de ações, você deve fazer uma distribuição por classes. Então, ali você coloca setor bancário, setor de saúde, setor de commodities, setor de energia, setor de saneamento, faz uma distribuição dentro desses 30%. Beleza, vamos imaginar que dessa fatia de 30% em ações, você decidiu que quer ter ali 5% da sua carteira, ou seja, dessa fatia de 30%, você pegou uma parte ali para colocar bancos, que vai representar aí 5% da sua carteira. Um exemplo aqui, tá? Dentro dessa fatia agora de bancos, você vai definir quantos bancos você vai colocar na carteira. Gente, esse é o ponto de partida básico para você não sair pulverizando. Porque nós temos aí 6, 7, 8 bancos que são bem interessantes, que você poderia até colocar na sua carteira. Mas será que vale a pena você ter tantos ativos assim? Eu acho melhor a gente fazer essa diversificação, essa distribuição. Então, você vai ver que, partindo desse ponto, vai sobrar espaço para você colocar 2 a 4 bancos. Eu acho que está bem legal. Mais que 4 bancos, você já está querendo montar um ETF de banco. Então, vamos partir do princípio aqui que nós vamos ter de 2 a 4 bancos. O que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz uma seleção, um filtro dos maiores bancos aqui. Vamos chegar até o Basa e o ABC. Se a gente for 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria 8 bancos, tá? A minha ideia é eliminar aqui alguns. E aí eu vou começar eliminando. Vamos ver se vai sobrar aí. No máximo 4 tem que sobrar dessa análise, beleza? O que eu posso começar de partida? Eu gosto sempre de dando uma olhada aqui no histórico de lucro. Eu vou começar pelo maior aqui, ó. E depois nós vamos entender a estratégia de negócio. Porque a estratégia de negócio, ela também vai fazer a gente decidir se entra ou não entra, tá? Então, por exemplo, se eu pego o Banco Itaú, eu vou focar em alguns indicadores para o vídeo não ficar tão distante, tá? Mas é claro que isso aqui é um ponto de partida que dá para a gente se aprofundar muito mais. Então, se eu pego o lucro líquido, né, que é um ponto muito importante para eu analisar nos bancos, não tenho nem o que falar. Itaú é excelência, cresce pra caramba, deu uma titubeada ali em 2020 que super normal, né, por conta das coisas que aconteceu. Mas, cara, banco excelente. Outra coisa que eu devo olhar em banco é ROI, tá? Porque é um indicador, como o banco não tem dívida, o indicador ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, funciona muito bem para bancos. E eu vejo que o Itaú tem uma constância ali, ó, perto de 20%. O que é excelente. Eu posso comparar o ROI, porque olha só, é retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então eu posso comparar o ROI com o investimento na renda fixa. Poxa, eu tenho um título pré-fixado do Tesouro aí, me pagando ali 11, 12%. Aí eu tenho um banco que me paga 20% de retorno, se eu tiver um investimento aqui com um PVP1, né? Cara, eu estou fazendo um bom negócio, ou seja, é um banco que dá um retorno super interessante. Então, explicando melhor aqui como que a gente vai avaliar essa questão do ROI aqui num banco como o Itaú e qualquer outro banco. Então, nesse primeiro momento aqui, não preciso descartar Itaú. Itaú fica, né? Vamos dar uma olhadinha e depois nós vamos dar uma olhada na estratégia de negócio, tá? Já está tudo aberto aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no Banco do Brasil. Então, como é que é o lucro líquido ali do Banco do Brasil? Ó, show de bola. É um banco que andou um tempo de lado, né? Mas agora deu um
um crescimento exponencial aí de 2020 para cá, tem crescido muito o Banco do Brasil, tá? É o segundo maior banco do que a gente tem no Brasil aí. O Brasil depende desse banco. As estratégias do governo, a forma que o governo recebe, paga suas contas, tudo via Banco do Brasil e tal. Então, e é um banco que negocia relativamente descontado por conta do risco estatal. Mas é um excelente banco para a gente colocar em carteira, pensar nisso. E se a gente for ver em termos de ROI, tá ali pau a pau com o Itaú, tá? Perto de 20%. Show de bola. Deixamos aqui. Vamos lá. Bradesco. Bradesco é um banco que está dando aí sofrendo um pouco no último tempo. Tem gente que não está gostando muito dos resultados que ele está apresentando. Vamos dar uma olhada aí o que está acontecendo. Olha só. Lucro líquido do Bradesco, de fato, né? Cresceu. E agora, de 2020 para frente, ele começou a dar uma desandada, né? Aqui eu tô com trimestral. Deixa eu colocar no anual aqui para a gente fazer a mesma comparação dos outros, tá? Olha lá, ó. Tá sofrendo um pouco em termos de lucro líquido, né? Eu acho que eu vou descartar o Bradesco aqui para a gente pegar aqueles bancos que estão dando os melhores resultados no momento, mas não quer dizer que é um banco ruim, tá? Todos os bancos que estão na tela aqui, eu acho que eu diria que daria para colocar em carteira, mas vamos fazer alguma seleção para a gente conseguir eliminar. E também em termos de ROI, olha só como está caindo. Comparando com os dois anteriores que a gente viu aqui, ó, 26 está caindo, já está lá em 9%. Então, eu posso até começar o descarte aqui, vou tirar o Banco Bradesco, tá? Beleza, tirei o Banco Bradesco aqui, vamos lá. Agora o próximo que eu tenho é o BTG Pactual, que é um banco também que está vindo com tudo aí, né? Ganhando espaço no mercado e tal, lucro líquido, como é que tá? Então, se eu for pegar de 18 para frente, excelente, né? Crescimento, mudou de estratégia o Banco BTG aqui e veio com tudo, né? Daqui para frente. Então, maravilha. E em termos de ROI, como é que tá lá o ROI? Ó, pau a pau também com os outros, ainda vem crescendo, né? Lá na casa de 20%, show de bola. Deixa aí para brigar, a gente volta a falar dele daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui. Peguei o Santander, que também é um banco grande aqui no meio desses, né? Então vamos dar uma olhada como é que é o lucro líquido de Santander. Ó, lucro líquido cresceu, agora tá dando aquela recuada, né? Mais ou menos igual aí o que tá acontecendo com o Bradesco. Deixa eu ver como é que tá em termos de ROI aqui. ROI também vem caindo um pouco, então pelo mesmo motivo que eu tirei o Bradesco da lista, eu vou tirar o Santander também, porque a gente pode ver aqui que esses números que são muito importantes quando a gente olha banco estão dando uma deteriorada. Então, tirei aqui o Santander. Beleza, Basa. Chegamos no Basa, vamos falar do Basa e do ABC, que foi a principal pergunta. Mas eu comecei nos maiores, que é justamente para a gente ter um ponto de partida, um ponto de comparação aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu pego aqui a parte de lucro líquido, então o que eu tenho aqui? Show de bola. Crescendo bem, principalmente depois de 2020 aqui, né? Mas olha que isso aqui é uma coisa importante. Até 2020, eu vou deixar como dever de casa. Tem que entender o porquê que esse banco não crescia lucro líquido até 2020. 2020 para frente começou a crescer bastante, né? Vamos ver se vai acompanhar. Então, 2020 para cá foi um período muito atípico, assim, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Veja que, depois nós vamos dar uma olhadinha em estratégia, mas o Banco Basa, basicamente, é um braço do governo para desenvolver essa região toda da Amazônia aqui, ó. Esse lado verde aqui, ó, é onde atua com força o Banco Basa. Já o Banco do Brasil meio que é um braço do governo para desenvolver o lado de cá. E a gente tem uma coisa em comum aqui, né? Olha como 2020 para frente explodiu a receita do Basa e do Banco do Brasil. Se eu for dar uma olhadinha aqui, olha o que aconteceu depois de 2020. Algo parecido, né? Explodiu a receita. Então, eles têm alguma coisa em comum em termos de ferramenta, né? Para desenvolvimento e tal, que é meio que um braço do governo, tanto o Banco do Brasil quanto o Basa. E eles tiveram um crescimento exponencial nesse período aqui. Então, fica um alerta aí para a gente entender o porquê que tem essa comparação, tá? Mas vamos lá. Tirando isso aqui, beleza, tem um crescimento de lucro aí nos últimos anos, mas esse histórico incomoda um pouco. E se a gente for dar uma olhada em termos de ROI, ó, o ROI também cresceu muito depois de 2020, está muito bom. Está lá na casa de 20, até acima de 20%. Deixa aqui por enquanto, até porque você quer entender um pouco mais sobre esse banco, a gente volta a falar dele olhando outras características. Quando eu olho o banco ABC, então vamos dar uma olhada no lucro líquido do banco ABC, maravilha. Veja que ele
quase que... Ele parece muito com o gráfico do Itaú. Se eu for olhar aqui, ó, o gráfico de lucro líquido do Itaú, olha como ele é semelhante. Deu só uma titubeada ali em 2020, né? Por motivos parecidos, mas veja que ele é muito para cima. Então, excelente o gráfico de lucratividade do ABC. E dá uma olhadinha no ROI também. O ROI dele é um pouquinho mais baixo, tá? Mas eu tenho uma linearidade aqui bem interessante. Se o preço compensa, ajusta esse ROI. Então, eu tenho 14%. Mas se eu posso comparar isso aqui diretamente com um PVP, ó, tá? Então, eu tenho um PVP na casa de 77%, o que eleva esse retorno se eu invisto nesse banco. Esses 14%, como eu estou pagando só 77% do valor patrimonial, esses 14% de ROI, para mim, se transforma em 18%, 19%, 20%. Tá? Então, isso aqui é mais uma coisa que eu posso casar aqui para... isso aqui eu já estou entrando na parte de avaliar preço, se está justo, se não está. Beleza? Então tá. Entendemos alguma coisa, dá para deixar esses bancos aqui. Então, a gente está com Itaú, a gente está com Banco do Brasil, BTG Pactual, que mais? O Basa e o ABC. A gente está com 5 bancos aqui. Poderíamos fazer uma análise. Será que dá para ter 5 bancos na carteira? Eu acho muito. Eu acho desnecessário. Por quê? Porque assim como o setor bancário é muito bom no Brasil, eu tenho saneamento, que é muito bom, eu tenho energia, que é muito bom, eu tenho os fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho investimento exterior, eu tenho muita coisa para investir. Então não tem por que eu concentrar tanto num setor. Eu posso chegar a uma conclusão aqui, já antes de a gente continuar essa análise, que dos 5 bancos que nós temos na tela, para concluir a nossa análise aqui, eles não são todos iguais. Com certeza vai ter 2 ou 3 aqui que vão ser um pouco melhor e 2 ou 3 que vai sair um pouco mais fraco. Então a gente, para que ter todos? A gente tira aqueles que têm alguns pontos um pouco mais fracos que a gente vai tentar identificar junto aqui, tá? Lembrando que isso aqui é a minha análise, não se trata de uma recomendação de compra ou venda. Se você quiser ter uma recomendação minha, aí você pode marcar uma consultoria comigo. Eu sou consultor de investimentos habilitado pela CVM e lá na consultoria, sim, eu posso avaliar o seu caso, o seu perfil e aí sim eu vou recomendar uma carteira para você. Eu vou dizer quais bancos eu colocaria na sua carteira. Mas aqui em público eu estou simplesmente fazendo a minha análise e aí é seu critério se você concorda comigo ou não. E lembrando, para você ter análise como essa, minha opinião, faz parte da nossa comunidade lá também. Eu deixo o link da comunidade. Todas as segunda-feiras, às 19 horas, eu entro a vivo com a minha comunidade. A gente debate lá no nosso grupo, lá no Discord. E perguntas como o Elisa, assim, ó, às vezes eu escolho para fazer um vídeo mais aprofundado aqui, para transformar isso numa aula, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Voltando aqui então, Banco Itaú. O que eu quero dar uma olhada agora? Vamos pegar outro ponto aqui para nós comparar. Um ponto importante, governança corporativa. Antes mesmo de a gente entrar na estratégia aqui, tá? Então, olha só, o free float do Banco Itaú, eu tenho aqui, ó, 7% na ON e 99% na PN. Eu vou pegar aqui embaixo para dar uma olhada no geral, que está em outros, tá? Para ver qual é o percentual de ações que está em circulação. 47%. Por que isso aqui é importante? Porque bancos que têm um percentual muito baixo na mão do pequeno acionista, esses outros aqui, sou eu, você, a gente que compra aí ações via B3, tá? Na Bolsa de Valores. São os outros. Isso aqui, quanto maior o peso, mais poder de decisão, mais influência a gente tem dentro do banco e mais segurança. Por quê? Porque custa caro o banco fechar capital. Por exemplo, olha aqui comigo, esse banco, que é o Banco Itaú, ele tem um valor de mercado de 308 bilhões de reais. Como a gente está falando aqui que quase 50% está na mão do investidor, então se o sócio majoritário decidir fechar a capital do Banco do Brasil, ele tem que ter 150 bilhões de reais na mão para chegar e fechar a capital. Será que ele tem? Será que vale a pena ele concentrar tanto no Banco Itaú? Será que não vale a pena ele investir em outros negócios com essa grana? Isso eu avalio, porque me dá alguma proteção. Por que me dá uma proteção? Porque no momento de queda, pega, por exemplo, lá em 2020, que a gente teve a bolsa caindo 50%, o cara pode iniciar um processo de fechamento de capital no momento desse. E aí eu tomo na cola. Por isso que é melhor eu ter um banco que está um pouco mais diversificado. Vamos dar uma olhada como... E outra coisa importante, eu já vou pegar essa parte, que a gente está olhando qual que é a diluição, vamos olhar quem que vai ser o nosso sócio, né? Então, por exemplo, o Itaú é um banco privado, né? Eu tenho aqui a IUPAR, que é a hold de participações ali do Itaú, né? Que são
não tem nada a ver com o governo, né? São pessoas físicas que são donos dessa holding aqui. Itaúsa, que é uma outra holding, que é dona do Itaú, BlackRock, fundo de investimentos, GQP Partners também, que tem 2,57%, e outros que somos nós, aqui, investidores, que temos praticamente a metade das ações do Banco Itaú. Legal, nenhum problema aqui, super tranquilo eu continuar com esse banco olhando por esse lado. Se eu for ver o banco do Brasil, o que eu tenho aqui? Primeiro, outros, 49, praticamente metade das ações. Show de bola. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, fica melhor para vocês verem. Aí. Já me ajuda também, tá? Eu tenho uma segurança aqui. É um banco caro, é um banco que, se eu for ver valor de mercado, que é 155 bilhões. Então, será que o governo vai querer botar tanto dinheiro assim para fechar a capital de um banco desse? Não sei. E esse é o nosso sócio, né? 50% aqui, ó, tá na mão do Ministério da Economia. Então, é governo que tem aqui, é ele que manda no banco. Beleza. Temos um risco aqui, temos um desconforto, mas está bem diluído. O banco é importante para o Brasil, é a empresa mais antiga do nosso país, né? O primeiro CNPJ. Tá? Então, a gente pode... não precisa descartar. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Banco BTG Pactual. Como é que está essa situação aí? Tá? Então, primeiro, outros. Eu tenho 30%, já é um pouco menos. Mas... eu tenho como base aqui um ponto de partida que é a partir de 25%. A partir de 25% eu começo a ficar um pouco mais tranquilo, porque começa a ficar pesado para fechar capital, principalmente se for um banco grande, que eu estou falando de 125 bilhões. Então, se eu pegar 30% disso aqui, eu estou falando algo ali de 40, 45 bilhões, algo por aí, né? Então, é um valor considerável para um fechamento de capital, tá? Quem são os nossos sócios aqui? Empresas privadas, né? Ó, BTG Pactual Holding, tem a maior parte, né? Aí tem aqui, ó, veículos de investimento, BTG Pactual Holding de novo, enfim. Empresa privada. Show de bola, mantenho. Vamos dar uma olhadinha no BASA? O que acontece com o BASA aqui? E aqui entra um ponto importante, ó. Primeiro, outros. 3%. Ferrou. Aqui já começa a me incomodar, já fico desconfortável, já torci o nariz... Vamos ver o valor de mercado. 5 bilhões. 5 bilhões. Vamos fazer uma conta aqui? Deixa eu puxar a calculadora. Ó, se eu pegar aqui, eu vou pegar 5,204. Tá, vamos cortar aqui alguns zeros. Eu vou multiplicar isso aqui por 0,03, que vai dar 3%, que é o percentual que está em circulação, tá? 156 milhões vai dar isso aqui. Beleza, 156 milhões. Dá para fechar capital de um banco desse? Assim, ó. Num instalar de dedo, fecha capital, ó. Muito obrigado, acionista, me ajudaram bastante aqui, mas não preciso mais de vocês. Quando que geralmente uma empresa fecha capital? Quando a cotação cai. Então, se isso aqui se desvaloriza, né, cai lá 30%, 40% por algum evento, não vai nem 150 milhões. Com 100 milhões eles fecham o capital. Ou seja, eu não sei nem por que esse banco está com um capital aberto, né? Porque, assim, é um percentual muito pequeno na mão aqui do... Deixa eu ver se tem um gráfico aqui de evolução do free float. Até já teve um pouco melhor, né? Já teve alguns momentos aqui, ó, com 4,2 e tal, mas agora tá com um percentual menor nos últimos anos. Então, até já não basta ser baixo, está diminuindo, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Bom, quem que é o dono, né? O outro dono. 73% tá na mão da União, então, Brasil... Caixa, fundo de investimento, tal. Então, na mão da Caixa Econômica. BB, tal, fundo. Acho que isso aqui é relacionado com o Banco do Brasil. Teria que estudar melhor para ver se é isso mesmo, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Então, beleza, é governo. É governo e eu tenho um percentual bem pequeno aqui na minha mão. Isso aqui me incomodou bastante. Eu já poderia descartar, tá? Vou deixar aqui para a gente falar um pouquinho mais do banco e tal, mas eu já descartaria como investidor. Não quer dizer que é um banco ruim e tal, mas tem um problema de governança corporativa aqui que me incomoda, eu tiraria. Vamos dar uma olhada no Banco ABC, como é que está essa questão aqui. Então, primeiro, olhando o valor de mercado, é um banco pequeno também, tá? É um banco de 4,7 bilhões de reais. Comparando com o Itaú, aí, que é 300 bilhões, não é quase nada, né? O Itaú, inclusive, poderia comprar ele a qualquer momento, tá? Se eu for dar uma olhada aqui no percentual, 33%. Tá bom. Tá tranquilo, tá? Não é um percentual baixo, tá dentro do que a gente espera. Então, eu não descartaria o
o ABC aqui nessa questão. Beleza. O que eu vou dar uma olhadinha agora? Então, veja que já está sobrando 4 praticamente, porque o Basa eu não vou investir, só vou falar um pouquinho mais dele aqui, mas eu, como investidor, eu já não estou muito afim. Eu vou dar uma olhadinha na estratégia de negócio. Isso aqui é importante, por quê? Porque a gente pode compor a diversificação entendendo um pouquinho melhor o negócio. Quando eu pego aqui o Itaú, para a gente começar, o que eu tenho aqui do Itaú? Da onde que vem o dinheiro do Itaú? A maior parte aqui vem de empréstimo. Ele tem uma carteira de crédito gigante, de trilionária, vamos dizer assim, né? E a maior parte vem disso. Eu consigo ver a linha laranja aqui, ó, tá? Que é receita e prestação de serviços, tá? Então, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, tudo vem aqui. E aqui é operação com seguro, previdência, que é a menor parte aqui, ó, do Itaú. Então, já entendi mais ou menos da onde que vem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu posso mostrar para vocês. Ó, aqui eu consigo ver o tamanho da carteira de crédito do Itaú, ou seja, quanto que ele tem emprestado, né? E veja que tá aqui, ó, hoje em 1, é isso, né? Se eu for pegar o total, 1,17 trilhão de reais. É muito dinheiro, né? Que tem em circulação aí, tá? Veja o que a gente encontra aqui, ó. Pessoa física, micro e pequena empresa, é a menor parte. Grandes empresas, também tá pau a pau ali com pessoa física, tá? E aqui América Latina, que ele pega o todo aqui, né? Então, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, aliás, eu diversifico. Eu saio do Brasil, não estou só em Brasil aqui. É um ponto importante, tá? Olha que interessante. O NPL, basicamente, é o índice de inadimplência, né? E aqui tem um ponto legal, para a gente ver quem que o banco atende. Se eu pego a parte de pessoa física, veja que está lá em cima. A média de inadimplência da pessoa física está em 4, 5%. Tá? Micro, pequena, média empresa já melhora, já estou lá perto de 2%. E grandes empresas, eu praticamente não tenho inadimplência. Grande empresa paga a conta. Então aqui eu tenho uma informação importante, porque eu vou olhar a diversificação que eu posso fazer com os outros bancos. Tá? E o Banco Itaú, eu vejo que ele atende todo mundo, né? Tá bem diversificado aqui nessa questão. Tá, mas eu tenho uma informação importante, guarda aí. Pessoa física é velhaco, não paga a conta, dá calote. Grandes empresas pagam a conta. Isso quanto maior é o CNPJ, né? Pessoa física, inadimplente. Abriu uma empresinha ali, começa a pagar melhor. Empresa cresceu, paga melhor. Grandes empresas pagam a conta. É isso que eu vejo aqui via Itaú. Vamos dar uma olhadinha no Banco do Brasil? Eu tenho aqui alguma informação sobre... Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente entender o que ele oferece. Ó, aqui eu já tenho algumas coisas. Ele tem um negócio mais diversificado do que o Itaú, vamos dizer. Então, serviço bancário, gestão de fundo, serviço financeiro, meio de pagamento, previdência, tal. Então, já abre um pouco mais o leque aqui. Ó, a carteira de crédito dele, a carteira de crédito também é gigante, 1,14 trilhão. Então, veja que o quanto o Itaú empresta e o Banco do Brasil empresta, meio que a gente tá pau e pau ali, né? E o foco do Banco do Brasil é agronegócio, tá? Por isso que eu gosto lá do Fiagro, do Banco do Brasil, porque é o forte dele, eles que manjam muito bem disso aqui. Ó, a carteira de crédito ampliada, 1,13 trilhão, como a gente viu, e o pessoa física, ó, 317 bilhões. Então, a gente vê que ele está mais ou menos parecido ali com o Banco Itaú, né? Em questão dessa distribuição aqui. Não tem muita diferença nesses dois aqui. A única coisa é que a parte que não é para pessoa física, o Banco do Brasil é mais focado no agro. Ó, carteira de crédito pessoa jurídica, 393 e do agronegócio, 372, tá? Deixa eu ver, ó, prestação de serviço, uma parte um pouco menor. Então é isso, a gente pode ver aqui que o Banco do Brasil também é empréstimo. É o que mais faz aqui, é empréstimo. Beleza, indo para o BTG Pactual, vamos ver se a gente descobre aqui o que ele oferece. Ó, aqui eu já achei uma informação importante, ó, BTG Pactual. Base de funding, que é parte de investimento, gestão de recursos, porque se eu olhar aqui, ó, setor de atuação, o que ele tem? Investment Banking, então ele faz gestão de portfólio, carteira, essas coisas, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Corporate, ó, Asset Management, que é gestão de recursos, né? E gestão de riquezas também, ó. Então, veja que ele é um banco que não é muito focado na parte de empréstimo, tá? Então, olha só.
Base funding, que é toda essa parte de investimentos, 225 bilhões em custódia. E a parte de crédito, eu tenho aqui, 182 bilhões. Isso, 2024, 182 bilhões. Então tá até bem distribuído, só que a parte de crédito é um pouco menor ainda. Daria o quê? Uns 40, 45% ali do braço do BTG. Vamos ver se eu descubro mais alguma coisa aqui. Aqui tem a receita quebrada por área de negócio, né? Então a parte de investimento, é a parte de empresas, né? Gestão de patrimônio, gestão de riqueza e aqui a parte de crédito, acho que é isso, tá? Então veja que é um banco um pouco mais diversificado, mas que não é tão focado, é mais focado em gestão de recursos do que em gestão aqui de crédito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, beleza. Deu para entender um pouco mais aqui o setor de atuação dele. Agora vamos ver o Basa, só para a gente falar um pouquinho mais dele. Bom, o Basa praticamente ele financia o desenvolvimento aqui na parte da Amazônia, tá? Agro, infraestrutura, 690 mil clientes, então a gente vê que é bem distribuída a carteira de cliente deles. Claro que não se compara com o Itaú, um Banco do Brasil aí, só que tem uma base de clientes interessantes. Tá, isso aqui deu para entender, é mais um braço do governo para ajudar no desenvolvimento lá do lado da Amazônia, tá? Então essa seria a estratégia aí do Basa. Se a gente for dar uma olhada no Banco ABC, eu tenho um gráfico interessante aqui para a gente ver isso, primeiro, eu vou começar por aqui, tá? O que ele já coloca aqui, Foco em cliente corporativo. E aí ele mostra a carteira de crédito expandida aqui, tá? Que hoje está em 45 bilhões, né? Isso, 45 bilhões. Então veja que o foco aqui do ABC é emprestar dinheiro, carteira de crédito, tá? Assim como faz lá, que é o foco do Itaú, por exemplo. Só qual que é a diferença aqui? Veja que eu tenho aqui, Corporate Investment Banking, Corporate e Middle. Só fala de empresa aqui. Ou seja, ele empresta dinheiro para a CNPJ. Provavelmente vai ter pouco cliente, né? A gente vê aqui, base de clientes. Deixa eu ver se é isso aqui. Ele não fala o total aqui, vamos ver se a gente acha, mas só fala que teve um aumento de 500 clientes em 12 meses. Mas, cara, 500 clientes em 12 meses para um banco não é nada, né? Teria que procurar essa informação do Itaú, mas com certeza é muito mais que isso, tá? Mas é isso que dá para ver aqui, 4.894 clientes, né? Pega do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro de 2004, saiu de 4.395 para 4.894, que dá mais ou menos ali 499 clientes. Então veja aqui, menos de 5 mil clientes tem o Banco ABC. E aqui a gente entende por quê. Porque é voltado para empresas. Diferente do Banco da Amazônia, que atende mais o lado esquerdo do Brasil, ele atende mais o lado direito, tá? Então a gente consegue ver aqui a região de atuação. E esse gráfico aqui, dá para entender bem como que funciona. Por exemplo, eu tenho aqui esses clientes corporate aqui, que são os maiores, que ele até coloca aqui, acima de 4 bilhões, tá? O faturamento anual da empresa. E qual que está o percentual aqui? Eu tenho... ele colocou em número de clientes aqui. Então, 373 clientes, que são empresas, faturamento acima de 4 bilhões. 1.974 clientes, que é o corporate, que é de 300 milhões a 4 bilhões de faturamento. E 2.547 clientes, com faturamento de 30 milhões a 300 milhões. Mas o que eu já consigo ver aqui é que se a empresa tem menos de 30 milhões de faturamento no ano, basicamente nem se torna cliente aí do Banco ABC. Não tem pessoa física, o negócio aqui, o foco são grandes empresas. Lembra a informação que a gente pegou lá no Itaú, lá atrás? Pessoa física dá calote, grandes empresas não dão calote. Então eu já posso imaginar aqui que o índice de inadimplência do Banco ABC é baixíssimo, tá? Ele basicamente está selecionando aí o filé mignon do mercado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, bom, deixa para vocês continuarem o estudo. Mas agora, se a gente for pensar nisso, tudo que eu falei aqui, eu tiro o Banco Basa, tá? Já vou tirar o Basa aqui, não colocaria na carteira. Bom, se fosse para eu ter 3 ou 4 bancos na carteira, eu ficaria entre esses aqui, tá? Banco Itaú,
Banco do Brasil, BTG Pactual e o Banco ABC. Vamos dar uma olhadinha em dividendos para quem quer focar em dividend yield. Então veja aqui, o dividend yield do ABC hoje está na casa ali, ó, de 7,5, né, 6,3. É um bom dividend yield, tá? Em termos de preço, ele está negociando na casa de 0,77 vezes o valor patrimonial, tá? Que isso aqui eleva o nosso retorno. Show de bola. BTG Pactual, vamos dar uma olhadinha aqui no dividend yield e no PVP. Dividend yield está em 2, é um pouco mais baixo, então para quem quer dividendo, descartaria o BTG Pactual aqui, tá? Para dividendo. Já não é muito a pegada dele, pelo menos nesse momento. E em termos de PVP, 2,4 tal, para esse ROI. É um banco bem mais esticado, tá? Em termos de preço, não quer dizer que é um banco ruim, é excelente, mas em termos de preço nesse momento, eu não entraria. Então, eu vou descartar aqui, ó. E agora a coisa já está ficando bem mais fácil, né? O Banco ABC, eu entraria. Então, o BTG eu tirei, deixa eu limpar aqui. Vou tirar isso aqui. Aqui também. O Banco do Brasil, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dividend yield. Dividend yield 12,6. Excelente, né? Para dividendo não tem o que falar, Banco do Brasil. Em termos de PVP, negociando aí abaixo de 1, tá? Tá em 0,92 agora e com um ROI de 20, quer dizer que eu vou ter um retorno acima de 20% investindo aqui no Banco do Brasil. Então, eu ficaria, beleza? E o Banco Itaú, eu tenho o quê aqui? Dividend yield. Vamos lá. Dividend yield 7,33. Agora tem... sempre pagou bem, né? Mas agora no último ano está muito bom também. Em termos de valor patrimonial, está aqui 1,68. Um pouquinho mais esticado, porque é o banco mais seguro do Brasil. Mas se a gente for pegar aqui, ó, eu pego um tanque de guerra, Banco Itaú, eu pego um banco que é mais focado, o Banco do Brasil, que é um pouco mais focado no desenvolvimento aqui e tal, né? E acaba me dando um retorno interessante por conta de ter um pouquinho mais de risco. E eu pego o Banco ABC, que é totalmente focado no setor aí, de grandes empresas e que também é um banco que vem aí muito redondo. Se eu fosse montar minha carteira agora de banco, eu montaria isso. Itaú, Banco Brasil e ABC. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, ficou com 32 minutos, mas é difícil ser breve quando a gente fala tanto assim. Veja que aqui eu fui pegando meio que por cima, assim, porque é muita coisa pra gente ver. Só que já tem um filtro legal, né? De repente, com base nisso tudo que eu falei aqui, não para por aqui a análise, mas continua a sua análise, que com certeza você vai fazer uma boa escolha aí do ativo que você vai colocar na carteira. E se precisar da minha ajuda aí para decidir qual que a gente realmente coloca ou não coloca, contrata a minha consultoria aqui. E tudo isso que eu ensinei aqui também ensino no curso da Estratégia 500 Pratas, que em breve a gente estará com nova turma aí. Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever na lista de espera. Meu nome é Leandro Cabral e eu te vejo na próxima aula. Fui!